Livro do Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como luna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar a sua voz, e sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sela, o que os 7 trovões falaram não escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haverá mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo e disse-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Tome-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, no meu ventre ficou amargo. E ele me disse: Importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos repetir esse último versículo, irmão, que aqui o negócio vai ficar sério. E disse ele. E ele disse, vai: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas e reis. De novo, ele disse: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas e reis. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu ia trazer só um versículo Glória a Deus. para a pregação, mas quando eu estava em casa meditando, orando, lendo a Bíblia e buscando referência para o dia de hoje, para a mensagem de hoje, o Espírito de Deus falou comigo no meu lar, dizendo assim: leia tudo, eu vou te mostrar a revelação. Mas Senhor, aí o Espírito já falou de novo: leia tudo. Glórias a Deus. Aí o que eu fiz aqui agora, li tudo, estou lendo tudo, vou explicar um pouco de cada coisa e vamos entrar no manto da revelação de Deus. O que está acontecendo nos dias atuais? O que está acontecendo nesse presente século, aonde muitos têm desprezado a palavra de Deus, aonde muitos não querem mais ouvir o Evangelho eterno, aonde muitos não querem mais buscar referência na Bíblia, nas Escrituras, examinar conforme Jesus falou, se santificar, buscar a Deus, não amar o mundo, mas amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. O que está acontecendo nesse presente século? Que os cristãos estão se afastando da igreja, estão se afastando da Bíblia, estão se afastando
foi-se embora para o céu. A ordem foi: ide, pregai o evangelho, anunciai as boas novas de salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Glória a Deus. Aleluia. Antes havia pregação, agora tem que haver pregação. Depois tem que continuar a pregação. Por isso que no último versículo o anjo dá uma ordem vinda do céu. Ele recebe uma ordem vinda do céu dizendo: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas de povos. Jesus Cristo, Ele é o mesmo, irmão, Ele não mudou. A palavra de Deus, ela vem vindo de geração em geração. Segundo o que está em Hebreus, capítulo 3, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Ele ainda batiza, Ele ainda cura, Ele ainda restaura, Ele ainda leva para os céus. Aleluia. No livro de Eclesiastes diz que é dever do homem, é obrigação do homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Só que hoje, irmão, eles não querem guardar os mandamentos de Deus. Eles guardam a novela das 6, novela das 7, novela das 8, novela das 9, novela das 10. Decora bonitinho. Eu vou falar, já entrei no mistério. Meu Deus do céu, eles conseguem decorar todos os times de futebol. Eles conseguem decorar as coisas dessa vida, conseguem saber as cores, conseguem saber isso e aquilo outro. Pergunta a Bíblia, pergunta a revelação, pergunta a palavra profética. Eles dizem: isso não é para mim. Glória a Deus. É. Aleluia. A Bíblia diz que há registro no céu do nosso pecar, do nosso levantar, do nosso comer ou do nosso não comer, do nosso estar caminhando para a igreja ou não estar caminhando para a igreja. Mas aqui no primeiro versículo, meu irmão, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os pés como luna de fogo. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que nós temos que buscar a palavra de Deus, irmão. Esse anjo veio do céu para levar esse recado a João na ilha de Pátmos. Por qual motivo? Por qual motivo? Para que homens e mulheres venham a entender que a vida nessa vida é passageira, mas aqueles que estão servindo a Deus têm a vida eterna. Ele desce do céu e a vestimenta dele é de nuvem. Que maravilha! Glória a Deus. Resplandecendo em fogo dos pés à cabeça. Aleluia. Aí o versículo 2 diz assim: e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito no mar, o pé esquerdo na terra. Meu Deus do céu, que anjo grande é esse? Glórias a Jesus. E os homens ainda querem temer o inimigo, e os homens ainda querem temer os homens, e os homens ainda querem temer os demônios. Tema Deus, irmão, tema Deus, que tem um paraíso para nós. Aí vem o anjo com o livrinho aberto. A palavra de Deus é para ser aberta, pregada, anunciada. A Bíblia diz: ide pregar o evangelho. Deus não autorizou nenhum dos seus servos deixar de pregar, mas continuar pregando a verdade. Versículo 3: e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar a sua voz. O versículo 4 é o cumprimento do 3. E sendo ouvido os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela, porque os 7 trovões falaram, e não o escreva. Meu Deus do céu, o trovão fala, irmão. Glória a o trovão Deus. falou. Os 7 trovões falam.